Olá, meu amigo e minha amiga. Tudo bem com você? É ótimo ter a sua companhia em nosso programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade para conhecer o texto bíblico. Mas não apenas isso. Nós queremos estar melhor preparados para fazer a vontade do Pai Celestial. Você pode ter informações sobre os nossos convidados, sobre os temas e algumas curiosidades acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Caso você queira se aprofundar no estudo de algum tema bíblico, eu sugiro que você visite o site biblia.com.br. Aí você poderá solicitar impressos à TV Novo Tempo ou você poderá realizar um estudo bíblico online. biblia.com.br. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5, nós lemos: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Se formos para o Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, leremos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você notou a continuidade entre aquilo que Provérbios diz e aquilo que Timóteo diz? Você vê que há uma fonte única e um benefício muito semelhante? Pois é, isso nos leva a entender que o Antigo Testamento está conectado com o Novo Testamento. No programa de hoje, nós vamos estudar o assunto da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e veremos as razões que nos levam a pensar fortemente nisso. Está começando o programa Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é a continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Especificamente, vamos tratar de parâmetros que possibilitam essa relação. Para abordar esse tema tão importante, a compreensão da Bíblia, temos dois convidados especiais e eu quero apresentá-los aqui. Pastor Clodoaldo, muito obrigado por você estar aqui conosco. Seja bem-vindo a este programa. Obrigado, pastor. Você está vindo da Faculdade Adventista da Amazônia, é isso? Exato. Muito bem. Qual é a localização dessa instituição? A FAMA fica em Benevides, que é uma cidade na região metropolitana de Belém. Fica a mais ou menos 30 quilômetros da capital do estado do Pará. Muito bem. E como é a experiência de ser professor de teologia da área bíblica, que é a sua área, né? A experiência é boa e a responsabilidade é grande. Esse é o meu 4º ano que leciono lá. Uhum. E para mim tem sido enriquecedor. E eu espero em Deus que os nossos ensinamentos estejam preparando bem os futuros pastores da nossa igreja. Muito bem. Bom, você fez uma graduação em teologia, né? Sim, sim. Você fez um mestrado em teologia na ESTE, em São Leopoldo. Sim. O que você trabalhou no seu mestrado? O senhor fala o meu trabalho de... O seu trabalho de tese, dissertação. A dissertação. Eu trabalhei o tema da Teodiceia. O tema do meu trabalho foi Teodiceia, o discurso da sociedade e a resposta escatológica. O meu orientador foi o Dr. Flávio Schmidt, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Fica aqui o meu abraço para ele. Uhum. E eu procurei apresentar esse tema numa perspectiva histórica através dos pensadores. O questionamento a respeito da onipotência e da onisciência e benevolência divina ante os problemas, né? Ante o sofrimento, diante do mal. Se Deus é bom, por que existe o mal? Ou ele não conhece todas as coisas, ou ele não é todo-poderoso. É assim que advoga os pensadores, né? Refletindo o pensamento lá de Epicuro, de Camus. E eu mostrei que, biblicamente, Deus tem um discurso que refuta esse discurso da sociedade. Muito bem, legal, interessante. E no doutorado que você está estudando? No doutorado, eu faço doutorado na UAP,
Universidade Adventista Del Plata, né? Fica ali situado em Libertador São Martín, lá na Argentina. E meu trabalho consiste em fazer um estudo comparativo entre Romanos e Tiago. Muito legal. Então, a sua área de atuação especificamente é o Novo Testamento. Novo Testamento. Muito obrigado por estar conosco, Clodoaldo. Pastor Reginaldo também trabalha na Faculdade Adventista da Amazônia. Isso. Como está sendo a experiência recente, né? Sim. De ser professor de teologia. Sim, sim. Agora, em agosto desse ano, 2017, vai completar um ano. Assim, a experiência está sendo muito boa, pastor. Antes de tudo, queria agradecer também pelo convite e a oportunidade de estar aqui no programa. Mas a experiência está sendo, sim, muito boa, contribuindo, espero, né, em Deus, estar contribuindo para a formação de novos pastores, novos ministros, né, para servir. Muito bem. Então, você fez a graduação em teologia. Sim. E você fez o mestrado na Universidade Peruana União. Isso. O que você estudou no mestrado especificamente? A minha concentração de estudos foi na área de Antigo Testamento, especificamente os livros proféticos, os profetas menores. E o tema da pesquisa foi Salvação e Condenação no livro de Obadias, o menor livro do Antigo Testamento. Sim. E ali nós trabalhamos como que essa temática está distribuída ao longo das estruturas do livro. O livro só tem 21 versículos e nós conseguimos identificar ali as estruturas e como que o juízo de Deus se expressa de uma forma salvífica ou punitiva nas estruturas do livro. Muito interessante. Então, você está se preparando agora para cursar o seu doutorado em teologia, obviamente também no Antigo Testamento. Antigo Testamento. Muito obrigado por você estar conosco. Para nos ajudar a compreender esse tema, nós vamos enfatizar hoje os parâmetros que estabelecem a unidade e a continuidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Clodoaldo, vamos começar com os parâmetros. Qual poderia ser o primeiro para dizer, de fato, há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento? O teólogo Harold Holley, eu citei ele no programa anterior, ele diz que o Antigo Testamento tem que estar olhando para frente e além dele. E o Novo Testamento tem que estar olhando para trás e também além dele, do próprio Novo Testamento. Quando nós observamos a Bíblia como um todo, nós entendemos que existe uma conexão histórica, que seria o primeiro padrão. Conexão histórica. Seria o padrão de continuidade entre os testamentos. Nós temos ali o início da história do homem, nós temos aqui o desfecho da história do homem, nós temos o desenrolar, o desenvolver, a queda, a demonstração da queda ao longo das Escrituras e as consequências vão sendo evidenciadas, a solução para a queda, né? A consequência moral no ser humano, a consequência espiritual, nós encontramos tanto em um como no outro. Isso demonstra uma conexão histórica interessante, né? O povo de Deus em si, né? Nós temos assim, as consequências do pecado na humanidade e nós temos o povo de Deus no Antigo e o povo de Deus no Novo. Então, nesse sentido, nós entendemos que quando nós temos ali o período chamado o período intertestamentário, ali um período de 400, 500 anos, e depois não inicia do nada e sem um parâmetro ou sem um referencial. Inicia em Cristo, sendo totalmente referenciado com a escritura veterotestamentária, ou seja, existe conexão histórica, não uma história nova, diferente, mas uma história conhecida dos hebreus. É uma história que foi revelada através do processo pedagógico de Deus ao longo do tempo. Foi rejeitado, claro, devido à perspectiva humana e à hermenêutica utilizada pelos hebreus para ler as escrituras do Antigo Testamento, que ao longo do tempo foi deturpada. Mas, biblicamente falando, nós temos um elo ligador, a conexão não dá nem para... Quando a gente olha o Antigo e o Novo, nós esquecemos até que houve um período intertestamentário longo, que aparentemente rompe, porque é tão simbiótico o novo com o antigo, que não tem como dizer, não existe conexão nisso. É como se fosse uma peça soldada na outra, mas a gente não consegue perceber a peça, a solda dessas peças. É algo unificador e único. Bom, pensando nesse assunto de conexão histórica, haveria, por exemplo, algum evento
que é mencionado no Antigo Testamento e é recuperado no Novo Testamento, ou pessoas que fazem parte da história, mencionadas no Antigo Testamento, recuperadas no Novo Testamento? Existem muitos. Aqui a gente vai entrar num campo que, se nós pararmos só nisso, nós vamos levar vários programas falando. E logo, logo nós vamos abordar sobre os temas de ambos, né? Sim. Mas, por exemplo, quando se fala de criação, né, nós temos uma conexão histórica interessante. Eu falo de Abraão. Está no Antigo e está no Novo, né? Novo. É citado por Paulo, é citado por Tiago, é citado nos Evangelhos. Sim. O próprio Jesus Cristo fala em João. Sim. Antes que Abraão Existisse. Eu sou. Eu sou. Exato. Né? Elias é citado. Figura de Moisés e Elias, né, que são figuras históricas do Antigo Testamento. Sim. Assim, não somente Moisés e Elias, mas outros personagens do Antigo Testamento que são citados no Novo Testamento. E essas figuras são figuras históricas. Davi? Davi mesmo, Sim, né? O rei Davi. Pronto. Falando de eventos, o Êxodo. O senhor toca num ponto interessante. Só rapidinho aqui, vontade. pastor Isinaldo. Quando Isaías apresenta, no capítulo 4, o renovo de Jessé. Renovo. Na realidade, ali o renovo do Senhor. Jeremias é que apresenta o renovo de Jessé. E Isaías capítulo 11 também fala sobre Renovo. isso. Exato. Isso. O rebento de Jessé. O rebento de Isaías Jessé. capítulo 11, exato. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos esse rebento de Jessé. Os 4 evangelhos. Vamos para a Vamos Bíblia. trabalho, né? Eu convido quem está nos assistindo a ir para a Bíblia também. Exemplo, 4:1. Qual que é o Capítulo texto? 4 de Isaías, exato. no verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor. A palavra hebraica, semá. Renovo do Senhor. Eu quero deixar patente aqui, ele é o renovo do Senhor. O Senhor aqui é o tetragrama, ok? Aqui é uma perspectiva desse renovo. Aí nós vamos para Jeremias 23, verso 5. Ok. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei que reinará, agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Pastor Clodoaldo, interessante o versículo 6, continuando a leitura. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado? Senhor, justiça nossa. Justiça nossa. O tema da justificação que faz eco lá também no Novo Testamento. Exato. Isso. Aqui veja, primeiro a gente leu Isaías, o renovo do Senhor, agora nós estamos apresentando um renovo justo que é identificado como um rei. Interessante que há uma progressão de compreensão do tema. Sim. Você percebe, comparando Isaías com Jeremias, você percebe que Jeremias ele adiciona mais detalhes do que Isaías no tema sobre o renovo. Claro. E a gente percebe que esse tema ele vai num crescente até chegar no clímax do Novo Testamento. Se eu vou para Zacarias capítulo 3, verso 8, o meu servo, o renovo. Zacarias capítulo 3, Verso 8. verso 8. O meu servo, o renovo. O renovo é identificado agora como servo. Isaías 4:1 é o renovo do Senhor. Em Jeremias 23, verso Renovo 5, justo, né? o renovo justo que é rei. Em Zacarias 3:8, o renovo que é identificado como servo. E em Zacarias 6, verso 12, o renovo que é homem. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Sim. Aqui estão as 4 perspectivas dos evangelhos. O renovo do Senhor O rei. tem um link direto com João. A ênfase na divindade desse Tetragrama. renovo. Perfeito. O Senhor. Porque o objetivo de João é evidenciar a divindade de Jesus. Isso. Quando nós vamos para Jeremias 23, verso 5, ele como rei, o renovo como rei, Mateus apresenta Jesus como rei. Em Zacarias 3:8, o servo, Marcos apresenta a Jesus como servo, a ênfase no servo. E em Zacarias 6:12, O homem. o homem, o renovo, Lucas, né? Lucas, que
dá ênfase A humanidade. à humanidade de Cristo. Muito interessante e daria para falar muito mais de exemplos, né? Mas o pastor Reginaldo, Sim. e a dependência escritural seria também outro elemento que favorece a continuidade? Continuidade, sim. Por exemplo, nos próprios discursos de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, Mateus? aqui em Mateus capítulo 5, Sim. nós sabemos que aqui está o maior discurso de Cristo, né? O que começa em Mateus capítulo 5, avança até o capítulo 7. Isso. E a gente percebe, parece, é lógico, assim, a nossa imaginação, parece que Jesus está com um esboço de sermão na mão, e nesse esboço está ali os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, aqui no versículo 27, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Você percebe que é uma alusão direta ao texto do Antigo Testamento. Lá no verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso testemunho, e assim por diante. Verso 38, ouvistes que foi dito. Então você percebe, assim, para ele trazer o seu discurso, para ele fazer esse sermão, uma dependência total do Antigo Testamento. Um outro texto que podemos ver, na carta aos Hebreus, é lógico que em futuros blocos ou programas nós vamos tratar sobre esse texto de novo, mas, por exemplo, Hebreus capítulo 1, quando o escritor de Hebreus, ele procura, o seu objetivo é exaltar a pessoa de Jesus Cristo, e para fazer isso, do verso 5 até o verso 13, ele usa várias citações do Antigo Testamento, inclusive do livro de Salmos. Por exemplo, outro texto que nós podemos usar, Romanos capítulo 1, quando Paulo ele quer apresentar sobre a grande verdade da justificação pela fé, Romanos capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. De onde? Antigo Testamento, aqui é o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Por exemplo, Mateus, capítulo 4, vamos ver aqui. Assim, são exemplos dentre dezenas e dezenas de textos que nós poderíamos citar. Exemplos muito claros. Mateus, capítulo 4, no exemplo aqui da tentação de Jesus Cristo, aqui no versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito. E lá no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito. E assim, se nós acompanharmos todo o ministério de Jesus Cristo, a gente percebe uma forte ênfase de dependência que Jesus Cristo tinha da Bíblia que ele usava na época, que era o Antigo Testamento. E não somente Jesus Cristo, mas todos os apóstolos, os escritores do Novo Testamento. Então a gente percebe um grau aí de dependência do Novo para o Antigo. Ainda falando, pastor, me permita sobre a questão da conexão histórica, né, a questão da historicidade do Antigo para o Novo, me fez lembrar aqui um texto de Daniel. Se formos para o livro de Daniel, é interessante aqui. As profecias apocalípticas do Antigo Testamento demonstram uma continuidade histórica para o Novo. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Capítulo 8, é isso. Daniel capítulo 8, aqui no versículo 17. É certo que o contexto aqui é a visão que Daniel está tendo. Interessante a maneira como o anjo intérprete fala para Daniel no versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Lá no versículo 19, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E lá no versículo 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. E se a gente fizer todo um estudo assim do livro de Daniel, a gente percebe que esse termo, tempo do fim, dias ainda muito distantes, era muito distantes mesmo. Porque vai muito além do tempo de Daniel, atravessa todo o período do Novo Testamento e se cumpre no tempo do fim. Então a gente percebe uma conexão histórica do Antigo para o Novo. Muito interessante. Eu acho que esse tema pode ser expandido no próximo bloco. Até o momento, eu quero dizer para o nosso amigo telespectador que há muitas razões para ver a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A conexão histórica, que nós abordamos rapidamente, e a dependência escritural, tanto do próprio Cristo quanto dos demais escritores do Novo Testamento. Nós vamos aprofundar essa percepção no próximo bloco e também no próximo bloco vamos abordar sobre os elementos do vocabulário e os elementos dos temas. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos estudando
os elementos que possibilitam perceber claramente a continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No primeiro bloco, tratamos da conexão histórica, também vimos a dependência escritural. O próprio Cristo, ele é muito dependente dos textos que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Mas o pastor Clodoaldo, no bloco anterior você quis dialogar com o pastor Isinaldo sobre esse texto fantástico de Mateus capítulo 5, Sim. aliás, o discurso de Cristo. Exato. Me chamou muita atenção quando ele citou o Sermão do Monte. Sim. Porque eu vejo o Sermão do Monte, Jesus fazendo um link direto com o principal texto da Tanakh, dos escritos do Antigo Testamento, que é Deuteronômio 6,4. Então vamos lá. Então, vocês podem abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6, verso 4. Só a primeira frase. O verbo principal é Shema. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Né? Ouve Israel o Senhor nosso Deus É o único Senhor. é o único Senhor. Mas eu quero destacar a palavra Shema. Ouve. Porque é o termo que Cristo repete no Sermão do Monte várias vezes. Constantemente. Ouviste o que foi dito, o verbo aqui é akuo. E quando a gente pega a Septuaginta, que é a versão grega para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Shema é akuo também. Né? É traduzido como akuo. E antes de Cristo começar esse discurso de ouviste, ele primeiro diz assim, não vim revogar a lei ou os profetas. Verso 17. Isso. Esse é um texto muito forte. Esse texto. Ele está fazendo referência à Torá. Lei nomos aqui no grego, mas é a Torá, o Pentateuco. Vamos entender um pouquinho isso rapidamente? Na mentalidade judaica, há níveis de inspiração. Então, na mentalidade dos hebreus, a Torá tem proeminência sobre os demais escritos. Então, tudo tem que estar de acordo com a Torá. Os profetas e os escritos, né? Os livros poéticos, como nós chamamos. E Cristo aqui ele faz, olha, eu não vim revogar a lei dos profetas. Ele está citando lá o Pentateuco e depois os profetas. Isso. E ele começa então a dizer, olha, mas você ouviu? O que é que eles ouviam sempre? Shema. Essa palavra não saía da cabeça de um hebreu. É o principal texto, é o verso memorizado da religiosidade judaica. Ouvistes o que foi dito. Né? Ouviste o que foi dito. E veja, aqui algo interessante. Ele não está dizendo que você ouviu está errado. A priori, no princípio, ele disse, você ouviu, não matarás. Ele está citando os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Perfeito. O decálogo. 20. Só que ele amplia. Existe isso. conexão histórica e a dependência escritural. Existe uma ligação. E ele pega o tema... Uma amplitude de compreensão do Exatamente. E ele amplia. Ele diz, olha, mas se você pensar em matar... Se você pensar em adulterar, você adulterou. E lógico, mais na frente... Não desqualifica, mas ele avança. Né? Ele avança, ele amplia. E isso faz parte do desenvolvimento histórico. Não existe história, biblicamente falando, sem desenvolvimento, sem progressão. E isso é um elemento hermenêutico bíblico, progressão revelacional. Quanto mais tempo passa, quanto mais nós estudamos, a amplitude de conhecimento e de compreensão da palavra vai acontecendo. E Cristo vai trabalhando com isso, e interessante, como ele encerra o Sermão do Monte. Como é que ele encerra? 7, 29. Ele diz assim, porque, o Mateus registra assim, porque eles a ensinava como quem tem autoridade, e não como aqueles que copiavam o Antigo Testamento o tempo todo e ensinavam para o povo, que eram os escribas. O interessante, pastor, me permita aqui, talvez se for... Por favor. Por exemplo, aqui, interessante o contexto do Sermão do Monte, você percebe que é um contexto semelhante ao Monte Sinai. Se você começar no capítulo 5, interessante, Jesus, no versículo 1, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. O mesmo contexto a gente encontra lá em Êxodo, capítulo 19, verso 20, onde Deus reuniu o seu povo no monte. E ali no Monte Sinai, Deus ele dá os princípios de seu reino, que são revelados em 10 palavras, são os 10 mandamentos. Em seguida, aqui Jesus Cristo ele dá os princípios de seu reino, os limpos de coração, mansos, que têm fome. E você percebe que depois aqui do versículo 13, 14 em diante, é um desdobramento desses princípios. Sim. É o mesmo que acontece na estrutura de Êxodo. Deus sobe no monte, em outras palavras, Deus está em um monte,
Ele dá os princípios de seu reino e depois ele desdobra esses princípios. Interessante que é a mesma estrutura. É assim, o Sermão da Montanha fazendo um eco, justamente ao contexto de Êxodo. Sim, Agora, claro. agora, o pastor Reginaldo, e quanto ao vocabulário, que também é um outro elemento fundamental, um parâmetro de unidade sim. e de continuidade. Sim. Eu tenho um exemplo aqui no caso do vocabulário, João capítulo 8, verso 58. João 8,58. Isso, João capítulo 8, verso 58. Um título, um nome que Jesus Cristo usa a Ele mesmo. João capítulo 8, verso 58. A discussão aqui entre Jesus e os judeus ali, a partir do versículo 56, para a gente pegar assim o contexto. João capítulo 8, verso 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, depois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Esse termo eu sou no grego é o ego eimi, que ele corresponde ao tetragrama do Antigo Testamento. Interessante, é por isso que as letras estão em maiúscula, aqui garrafais aqui no Novo Testamento, os tradutores assim colocaram. Por exemplo, o termo corresponde a Êxodo capítulo 3. 3, exato. A Êxodo capítulo 3. Aí nós vemos uma correspondência na própria questão vocabulário do escriturística. Êxodo capítulo 3, aqui no versículo 13 e 14. Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Interessante, Jesus Cristo em João 8, 58, ele usa o mesmo título. E a gente percebe que os judeus, eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Porque se nós formos para o verso 59 de João capítulo 8... Qual foi a reação deles? A reação dos judeus. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Nós bem sabemos que a pena de morte, uma das penas de morte do judaísmo ali, naquele momento, era justamente por causa da blasfêmia. Alguém que blasfemasse, a pena de morte era o apedrejamento. Na mentalidade dos judeus, Jesus cometeu uma blasfêmia de se colocar no lugar de Deus. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, ali está o registro, quando Jesus ele cura o paralítico, e antes de curar o paralítico, ele perdoa os pecados do paralítico. E os judeus associam. Bem, somente Deus pode perdoar os pecados, isso é uma blasfêmia. Então, assim, eles reagem com apedrejamento, porque ao Jesus usar esse título, eles compreendem que Jesus está se colocando no lugar de Deus. E a gente percebe isso pela relação gramatical, a relação escriturística aqui do nome. Desculpa, pastor, esse é um dos exemplos. Né? Que outro exemplo a gente poderia falar do vocabulário? Eu vou citar Messias. Ok. Veja, o Novo Testamento, pastor, ele não adiciona praticamente nenhuma palavra que não tenha um equivalente No Antigo. no Antigo. Há um vocábulo, um nome importante no Novo, mas Parece pela primeira vez. você não vai encontrar que tenha relevância. Cristo, por exemplo, que é um nome muito comum na literatura neotestamentária. O seu equivalente é Messias no Antigo. É muito comum. Para os hebreus é comum o idioma aparecer esse termo comum. É muito comum para ele usar esse termo. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, Cristo se repetindo várias vezes. Paz, shalom, eirinês no Novo. Quando Paulo sauda graça e paz, né? Ou até mesmo João, quando deseja que Gaio tenha boa saúde, prosperidade, tenha paz. Tudo termos equivalentes do Antigo Testamento. Dificilmente nós encontraremos algum termo, algum vocabulário. Poxa, mas esse aqui não tem nenhuma... Tem grande relevância no ensinamento teológico do Novo Testamento, mas não tem no Antigo. Emuná, fé. Romanos capítulo 1, 17 e Abacuque capítulo 2, verso 4. Exato. Pistes no Novo. Perfeito. É bem verdade que na estrutura da frase, Paulo faz uma nova interpretação. Mas a palavra é a mesma. Se a gente pegar o Novo Testamento hebraico, a gente vai ver que a palavra para fé é emuná. Confiar cegamente, se entregar, se lançar nas mãos. Então, nós temos uma série, doulos, nós temos o equivalente de servo lá no Antigo Testamento, no livro, principalmente ali em Moisés, em relação a Josué.
Então, são vários termos que nós vamos encontrar que têm esse equivalente tanto no livro como no outro. Agora, eu acho que a gente poderia passar para o próximo tópico, porque além da conexão histórica, da dependência escriturística, do vocabulário, há um outro elemento muito forte que é o elemento dos temas. Que temas que estão de modo contínuo em ambos os testamentos? Os principais, porque há muitos, né? Pastor, assim, acho que um dos principais temas é o próprio tema do plano da salvação, que eu acredito que, assim, nós acreditamos que ele cruza toda a Bíblia, desde Gênesis, por exemplo, se formos lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos ler esse texto. A primeira promessa messiânica. Proto-evangelho, né? Isso. Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa do descendente que iria pisar na cabeça de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que descendente é este? A primeira promessa do Redentor, o descendente que nasceria da família humana e que pisaria a cabeça de Satanás. E se nós avançarmos assim toda a Bíblia, desde o Gênesis, passando pelos livros históricos, os livros proféticos, a gente percebe que a compreensão desse remanescente ela vai se ampliando, a compreensão desse remanescente. Por exemplo, se formos lá para o livro de Isaías, o profeta que mais profetizou a respeito do Messias, isso, Isaías capítulo 53, é o texto clássico. Tremendo. Isaías capítulo 53, aqui no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui no versículo 11 ainda, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, interessante que Jeremias fala o renovo justo. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, olha a mensagem da justificação pela fé aqui, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Se nós avançarmos, por exemplo, aí nós vamos chegar lá no livro do Apocalipse, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Só que Pedro fala, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, há uma linha temática que cruza os dois momentos. É o plano da salvação. O interessante, pastor, é que o Midrash, que são os escritos da oralidade homilética dos judeus, registra que o que feriria a cabeça da serpente seria o Messias. Então, na teologia judaica, quem vai ferir a cabeça da serpente é o Messias. O que difere, assim, da visão cristã, mais ortodoxa, é qual seria esse Messias, né? Quem é esse Messias? Quais são as prerrogativas desse Messias? Aí sim difere. Mas nesse ponto nós pensamos iguais. Perfeito. Quem fere Messias. a cabeça da serpente é o Messias. Midrash e Rabá, se não me falha a memória. E para nós é o Messias que vai ferir. Agora, a natureza desse Messias é aí que nós diferimos. Agora, existe um outro tema que nós poderíamos citar e presente em toda a Bíblia, a criação. Criação. Sim. Por exemplo, o texto de Gênesis 1 começa, Bereshit bara. Bereshit bara. Né? No princípio criou. Vamos para o Evangelho. Em arque, no João. princípio. João capítulo 1, verso 1. Quando nós vamos lá para o epílogo do livro de Apocalipse, esse que cria novos céus e nova terra, recriação. Isaías Então, capítulo 66. Isaías 66. Então nós temos ao longo de toda a Bíblia o tema da criação, de forma bem patenteada. E são temas unificadores. Ele citou algo interessante. Quando o Apocalipse cita o tema da criação, ele está fazendo alusão ao texto de Isaías 66. E na minha visão, quando João aborda o tema da criação em arque ou no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ali nós temos um eco de Gênesis 1. Nós temos, lógico, alguns paralelos vocabulares desconectados, nós não temos a construção total do texto, mas nós temos ali o verbo aparecendo como criador, a luz estava nele, e a luz era, e o verbo era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós temos ali uma espécie de eco do Antigo Testamento. Então, são temas que se encontram
no Antigo, no Pentateuco, nos profetas, na literatura dos Evangelhos, depois na literatura apocalíptica. Um tema interessante também, pastor, se me permitir ainda. Indo para o final do bloco já, coisa rápida aqui em segundos, é o próprio tema da aliança que Deus fez com o seu povo. Então a gente percebe que esse tema ele parte desde o Gênesis, a aliança que Deus fez com os patriarcas, depois a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E essa aliança prossegue no Novo Testamento, que na verdade o cumprimento da aliança do Novo Testamento é a profecia do Antigo Testamento. Quando Cristo lá na Santa Ceia que faça uma nova aliança, é lógico que nova ali é um sentido, não no sentido de algo assim, traz abaixo a primeira e já tem... Não, é no sentido de uma nova compreensão, uma amplitude daquela aliança anterior. E esse tema da aliança, ele prossegue até o Apocalipse, porque quando a gente vê no Apocalipse, Deus usa os mesmos termos que são usados na aliança. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. São termos da aliança. Por exemplo, um termo da aliança é a posse da terra, quando Deus promete para Abraão a posse da terra, e você vê os salvos possuindo a nova terra. Então, assim, o tema da aliança é um tema que também percorre ambos. Muito interessante. Olha, neste bloco, que foi o segundo, nós tratamos do vocabulário, que é um elemento de continuidade entre os testamentos. Também tratamos de alguns temas dentre os tantos que há. São razões suficientes para perceber que há uma relação de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. No próximo bloco, vamos tratar da hermenêutica unificadora. Voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso assunto é as referências que nos permitem perceber a clara conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós já vimos a conexão histórica, vimos a dependência escriturística, vimos um pouco do vocabulário e também dos temas. Pastor Clodoaldo, um elemento fundamental que justifica a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é a história da salvação, não é isso? Sim. Como que nós podemos compreender esse tema? Sabe, pastor, eu estava uma vez num debate teológico, quando eu fazia o mestrado, e alguém chegou e disse assim, olha, no Antigo somos salvos pela lei, os hebreus eram salvos pela lei, e agora nós temos uma salvação pela graça. É um dos pilares do dispensacionalismo, né? É um tipo de salvação aqui, outro tipo de salvação lá. Quando nós vamos para a Bíblia, de forma explícita e implícita, nós vamos ver que o método é o mesmo. Exemplo, quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, verso 9. Vamos lá. O ser humano acabou de pecar. Né? Gênesis 3, 9. 3, verso 9. Onde estás? E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde Estás. É interessante relatar que o homem e a mulher estavam na condição de foragidos aqui, Sim. fugindo de Deus. Na perspectiva deles, estavam totalmente perdidos e saíram desesperados. Veja bem, nesse texto é muito claro, quem toma a iniciativa de salvar o ser humano? Deus. Deus. Aí eu me pergunto, onde no Novo Testamento eu tenho um texto bíblico comprobatório sobre isso aqui? 1 João 4,19. 1 João. Quando nós vamos na primeira epístola de João, já lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4, verso 19, o que é que João disse aí, Esinaldo? Lê para a gente, por gentileza. 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não tem nada de merecimento, de busca. É Deus quem busca. Deus que busca O primeiro. senhor está entendendo? Então, lá no Antigo Testamento, Deus buscou. No Novo Testamento, o apóstolo está dizendo quem busca. É Deus. É A história da salvação continua o mesmo padrão. Exatamente, não existe diferença. A história de Pedro, a gente citou aí no bloco, no programa atrás, sobre a condição de Pedro. Pedro seguia Jesus de longe. Mas a Bíblia diz, no livro de Lucas, no verso 61. Qual capítulo? Capítulo 22. Lucas 22, 61. 61.
No 54 diz que Pedro seguia de longe, aí Pedro nega Jesus ali, e no 61 diz, então voltando-se o Senhor, Fixou os olhos fixou os olhos em quem? em Pedro. Pedro. Em Pedro. A iniciativa foi de quem? Iniciativa de Cristo. Aí ele morre, eles decepcionados e frustrados, o Messias não era aquele, foram pescar, voltaram para a antiga atividade. Quem vai lá buscá-los na pescaria? Jesus. Então, iniciativa da salvação, sempre de Cristo. Livro de Gênesis, Deus achou graça em Noé. Paulo diz, porque pela graça Sois salvos. sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele completa, é interessante, porque Paulo, ele gosta de usar os hiperbolismos, né? A ênfase. Ele diz assim, não vem de homens, para que ninguém se glorie. Então, ele deixa claro a fonte. Então, tematicamente falando, escrituristicamente falando, o plano da salvação é claro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós não temos dúvida. Pastor, eu posso, ainda sobre o assunto, sobre a história da salvação, Sim. a gente percebe isso principalmente no conceito de justo que a Bíblia dá. Por exemplo, em Romanos, capítulo 3, o versículo 28, Romanos 3, 28. Romanos 3, 28, nós podemos partir daqui e depois fazer uma alusão ao Antigo Testamento. Sim. Mas Romanos capítulo 3, verso 28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós bem sabemos que esta fé é a fé salvadora, a pessoa, quando ela crê em Jesus como seu Salvador. Isso. Gênesis capítulo 15, verso 6. É interessante isso aqui. Esse texto é tremendo, hein? Gênesis 15, 6. Gênesis capítulo 15, 6. Assim, outros textos poderíamos mostrar no Antigo Testamento sobre a questão da justificação. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi considerado justo. Como? Por quê? Por quê? Os textos lá do Novo Testamento mostram. Porque ele creu no Senhor. Ele olhava para frente crendo no Messias. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé. Se a gente for pegar Hebreus capítulo 11, muito interessante isso aqui. Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé. Nós bem conhecemos esse texto. Do versículo 1 em diante, o escritor de Hebreus ele vem usando vários personagens do Antigo Testamento. Pela fé. E ele conclui, o ápice é no capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 e 2, vamos ver para quem esses personagens estavam olhando. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Interessante que o ápice do Hebreus capítulo 11 é aqui. Quer dizer, todos os personagens do Antigo Testamento que foram justificados, eles foram justificados porque eles creram. Em quem? Eles olharam pela fé. Para frente, não? Hoje nós olhamos para trás, para o evento Cristo passado. Eles olhavam para o evento Cristo futuro, que é Jesus Cristo vindo. Então, assim, há uma continuidade à história da salvação. Reforçando o que o pastor Isinaldo falou, nessa ligação no plano, através do plano da salvação entre os dois testamentos, seria bom ressaltar, pastor, o santuário. Ok. Com as suas leis cerimoniais. Porque todo aquele rito, sacrificar o animal, ali o judeu, o hebreu, ele fazia com os olhos voltados para o futuro. Ali estava descrito de forma didática e pedagógica como é que o ser humano pode ser salvo. Eu transfiro para um cordeiro inocente os meus pecados e a morte dele me livra da condenação final do pecado, né? Das consequências finais do pecado, que é a morte eterna. Quando chega o Novo Testamento, acaba as leis cerimoniais, acaba o sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse foi morto. Mas são introduzidas outras, para nos lembrar do plano da salvação, que são a Santa Ceia, que é a Santa Ceia. Então, veja, na história da salvação, o povo que viveu antes de Cristo tem suas cerimônias para mostrar o Cristo que viria no futuro. E a partir do Novo Testamento, depois da morte de Cristo, todo
todos aqueles que fazem parte do povo de Deus têm a sua cerimônia, que indica a Cristo agora olhando para o passado. A gente vê um círculo que evoca o plano da salvação e que envolve as pessoas que vieram antes de Cristo e os que vieram depois de Cristo. Isso é unificador. Não tem como nós olharmos para o plano da salvação e as cerimônias veterotestamentárias e neotestamentárias se não olharmos para Cristo. Aquelas cerimônias, sim, porque o Cordeiro já morreu, mas foram introduzidas outras para lembrar esse Cordeiro que foi morto. Muito interessante. Podemos fazer aqui uma recapitulação, dizendo que alguns dos parâmetros que possibilitam ver a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento são conexão histórica, a dependência escriturística, falamos também do vocabulário, falamos dos temas e falamos da história da salvação. Pastor Reginaldo, há um outro aspecto muito importante, né, que tem a ver com a hermenêutica e a tipologia. Pastor Adolfo, a tipologia, nós temos que tomar alguns cuidados para que nós não podemos ir para exageros na tipologia. Por exemplo, a tipologia ela só é válida quando o Novo Testamento ele faz uma alusão ao texto que está se usando como tipo. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de um texto. João capítulo 3, verso 14. João capítulo 3, verso 14. Nós vamos perceber o próprio Jesus Cristo, ele se referindo a um tipo do Antigo Testamento. João capítulo 3, 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E do modo como, assim importa. Qual é o texto que Jesus está se referindo? Assim, na verdade, qual que é o evento? É Números. Números capítulo 21, versos 8 a 9. Nós vamos ter aqui um evento histórico no Antigo Testamento que o Novo Testamento está usando como tipo. Números capítulo 21, versos 8 a 9. O evento histórico está aqui. Números capítulo... Exatamente. Números capítulo 21, verso 8 a 9. Quando os israelitas ali estavam sendo atacados pela serpente, Deus pediu para que Moisés construísse uma serpente. Aqui no versículo 8. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Se nós olharmos somente para esse texto de Números, e lermos somente esse texto, só vamos ver um significado para esse momento aqui. Só que a gente percebe que o Novo Testamento, ele usa esse evento histórico e tira uma aplicação espiritual como um tipo. Então, assim, a tipologia só vai ser válida quando o Novo Testamento fizer uma referência ao texto do Antigo Testamento. Né? Direta. E, por exemplo, a pergunta é a seguinte, né? A gente percebe Cristo sendo relacionado com a serpente. Eu acho que o pastor Clodoaldo tem um texto que vai nos esclarecer melhor sobre esse relacionamento aqui. Paulo em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13. Gálatas 3:13. Isso. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Veja bem, por que Jesus se transforma em maldição em nosso lugar? Essa maldição foi colocada primeiramente sobre quem? Sobre a serpente em Gênesis, capítulo 3. Sobre a serpente em Gênesis. Lá em João, o evangelista diz que um dos símbolos dele é a serpente. As pessoas ficam sem entender. Cristo como a serpente, né? Exato. Mas que tipologia é essa, né? Cristo antítipo de uma serpente? A serpente, um tipo de Cristo? Só que quando nós olhamos para a escritura de Gálatas, nós compreendemos. É porque assim como uma serpente leva a maldição lá, Jesus também leva a maldição do homem aqui. Então usou um tipo correto. Lá um animal que levou a maldição. Maldição. A temática, talvez, a temática da tipologia é a maldição. A maldição. Perfeito. E aqui Jesus deixa claro, né, tudo que aconteceu com ele. Levou os pecados dos seres humanos sobre ele, levou a maldição do ser humano. O que todos nós deveríamos padecer, essa maldição, quem padeceu foi ele. Aí é que nós encontramos essa unidade da tipologia Antigo, Novo Testamento. Pessoas, eventos. Mateus capítulo 12, pastor Clodoaldo, quando Cristo se refere a Jonas,
Mateus capítulo 12, versos 39 a 40. Vamos lá, Mateus 12. Mateus 12, versos 39 a 40. É um tipo. É um tipo. Jonas como tipo de Cristo, né? Mateus 12, versos 39 a 40. Assim, justamente para que o telespectador possa perceber que é o Novo Testamento que ele vai gerar o parâmetro para a tipologia. Isso. Entendeu? Mateus 12, versos 39 a 40. Aqui. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias. E você percebe as palavras assim, chaves da tipologia. Assim como, assim será. Então, assim, quando o Novo Testamento usa um evento histórico do Antigo Testamento, aí nós percebemos uma tipologia. Assim, exatamente com esses exemplos que nós demos. O Antigo tem a pré-representação. Histórica ali. A pré-representação histórica. E o Novo Testamento tem a realidade histórica correspondente a essa pré-representação. Então, nós vimos aí a serpente, vimos Jonas. Outros exemplos claros poderíamos mencionar? O próprio santuário. Santuário. O santuário é uma tipologia. Isso é muito forte. E o santuário, por exemplo, se a gente for em Hebreus. nós encontramos vários textos, Sim, né? sim. O primeiro seria Hebreus. Hebreus capítulo 9, capítulo 8. Acho que o... 9... O 8:5 você está falando? Sim, como tem o figura, 8:5. né? Quando diz como Os figura. pais ministram em figura e Os pais sombra das ministram coisas celestes, em figura, né? assim como Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. O senhor percebe as mesmas terminologias. Em figura, assim como. Um outro texto que também faz alusão a isso é o de Atos 7:44. Atos 7:44. Bom, para o nosso amigo telespectador, você está nos acompanhando, nós estamos aqui falando dos elementos que permitem a conexão entre Antigo e Novo Testamento. Já falamos de vários, e aqui o nosso tópico agora é ver a conexão tipológica, onde o Novo Testamento possibilita ver o Antigo Testamento não apenas como um evento histórico, mas como um tipo do Novo Testamento. 7:44 diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha Visto. E tinha visto? Que modelo foi esse? Apocalipse 11. 19, não? Isso. Apocalipse 11, 19. 19. Sim. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Esse foi o modelo que Moisés viu. Então, Moisés viu o santuário tipo. Sombra do real, né? Sombra do real. Que Hebreus deixa claro que diz que Jesus não entrou em santuário. Hebreus capítulo 8, capítulo 8, verso 1 e 2. Diz assim, capítulo 9, verso 24. Isso. Porque ele não entrou em santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Pastor, a gente percebe que esses textos, assim, eles têm como contexto lá o serviço do santuário em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Somente para, acho que, concluir Sim. aqui, Êxodo 25, verso 8 e 9, que é um texto muito conhecido sobre o assunto do santuário. Certo. Justamente quando o santuário terrestre foi estabelecido, aqui, Êxodo 25, verso 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. E o versículo 40, do mesmo capítulo. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. A gente percebe que esses termos, modelo que foi mostrado, são os termos usados em Hebreus lá também. Sim, sim. Agora, é preciso ressaltar, pastor, o seguinte: nós abordamos vários padrões que estabelecem a unidade dos testamentos. Nós não podemos trabalhar com um isoladamente. Isso. A tipologia aqui, não, é tipologia, junto com a história da salvação, vocabulário, temas, dependência escriturística, conexão histórica. Veja, os parâmetros e os padrões juntos deixam evidentes e dirimem qualquer dúvida que o Novo Testamento tem proeminência sobre o Antigo ou o Antigo proeminência sobre o Novo. Mas sim, esses padrões mostram que não existe assim um testamento Antigo e Novo. Existem as Escrituras Sagradas em sua completude. Muito bem. Muito obrigado, pastor Clodoaldo, pastor Reginaldo, pela participação, dando-nos condições de compreender elementos de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Amigo,
É muito importante que você leia a palavra de Deus com essa perspectiva. E lembre-se, o Antigo Testamento é o alicerce, o Novo Testamento é a superestrutura. O Novo está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Eu convido que você, ao se aproximar do texto sagrado, veja a continuidade. Isso fará toda a diferença na sua compreensão dos eventos que ali estão registrados. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa, Teólogos.